Esta semana nós começamos a ler o quarto livro da Torá, que em português se chama Números, mas que em hebraico tem um significado totalmente diferente e que é ligado a uma festa muito importante chamada Shavuot. Qual é a ligação de todas essas coisas? O significado do nome hebraico do livro a gente descobre depois da vinheta. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, como eu disse antes da vinheta, o quarto livro da Torá em português se chama Números, né? Mas em hebraico ele se chama Bamidbar, que significa no deserto. Porque ele vai narrar, claro, grande parte do que acontece com o povo de Israel no deserto. Aí ele é ligado, né, esse trecho que a gente está lendo essa semana, é ligado à festa de Shavuot. Quase sempre, 98% dos casos, esta porção é lida antes da festa de Shavuot, que é uma festa que comemora a entrega da Torá, quando o povo estava andando no deserto, chega aos pés do Monte Sinai e recebe a Torá. Então, a pergunta óbvia que nós aqui na Kabbalah fazemos é qual é a conexão que existe entre começar um livro que chama No Deserto e o recebimento da Torá? Ou melhor, qual é a conexão que existe entre deserto e Torá? E existem várias conexões, a gente vai focar em duas delas. Primeiro, vamos entender o que é a Torá, porque muita gente tem, claro, talvez o conhecimento literal, né? A Torá, como literalmente é chamada, são os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Em hebraico, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Mas a Torá, ela representa algo um pouco maior do que esses 5 livros. A Torá representa o conhecimento superior que todo ser humano precisa na sua vida para viver uma vida melhor. A Torá ela pode ser entendida como aquele conhecimento que tem que nos guiar na nossa vida e que eu diria um conhecimento espiritual, mas não necessariamente espiritual, porque às vezes pessoas que não têm nada a ver com espiritualidade, que podem se considerar inclusive ateias, agnósticas, elas também têm esse conhecimento, tá? Então a Torá representa a nossa sabedoria de vida, a nossa filosofia de vida. Tá? Não é à toa que a tradição conta que a Torá é dada para nós diretamente dos céus. O que isso simboliza, né? Um conhecimento que é maior do que eu mesmo, não é algo que eu aprendo na escola, com todo respeito ao conhecimento que a gente aprende na escola. Não é um conhecimento que eu aprendo de forma mundana, é uma coisa maior do que eu, né? Agora, os sábios da Kabbalah dizem o seguinte, não é suficiente que os céus me deem a Torá, se a gente pensar de um termo religioso, que Deus me dê a Torá. Nós temos que estar prontos para receber essa Torá, né? A saga do povo de Israel no deserto é isso, eles se preparando para receber essa Torá. E a pergunta então que vem é, claro, o que nos faz dignos destinatários dessa sabedoria, né? O que faz com que nós sejamos receptáculos adequados para esse precioso e infinito conhecimento divino ou espiritual? E aí justamente entra o conceito de deserto, é aí que entra essa noção. Bom, por um lado, o deserto, obviamente, representa uma terra desolada, uma terra de ninguém. Ninguém habita o deserto, né? Um lugar sem dono, um lugar estéril, não tem fertilidade. Assim como o deserto é vazio e desolado, a gente ensina na Kabbalah que aquele que quer receber esse conhecimento superior precisa ter a alma desse modo. Ele precisa ser um recipiente vazio, né? Vamos falar em termos mais práticos, é preciso humildade para querer aprender. Tem uma metáfora muito bonita que é da tradição oriental, que é aquilo, eu não consigo despejar algo numa xícara que já está cheia. Se eu quiser pôr chá numa xícara que já está cheia de chá, eu só vou derramar esse chá. Se você quer absorver o chá, eu preciso de uma xícara vazia. É exatamente isso. Então eu preciso ter uma alma humilde para me abrir para esse conhecimento divino que é a Torá, para eu poder entender essa sabedoria divina. Se eu já venho querendo estudar a Torá com arrogância, com ego, orgulho, achando que eu já sei de tudo, achando que eu sou o dono do universo, que eu já tenho a minha filosofia de vida, então você não precisa Torá, você já tem a sua filosofia de vida, não tem como a Torá entrar na sua vida, percebe? Você já encontrou a sua Torá, de certo modo. Então, enquanto a gente está orgulhoso, repleto de ideias preconcebidas, a gente não é capaz de assimilar e de integrar esse conhecimento divino e espiritual representado pela Torá. Agora, tem uma ideia adicional, eu falei que a gente ia explorar 2 ideias do deserto, né? O deserto também é sem dono, como eu falei,
E de certo modo a gente pode imaginar que o deserto está esperando que alguém o ocupe, né? Ele é desolado, mas ele quer que alguém o ocupe. Assim, a Kabbalah diz que a Torá também funciona desse modo. A Torá, de certo modo, essa grande sabedoria divina, ela não é de ninguém, no sentido, ela não faz parte de um só grupo, ela não é monopólio de uma pessoa ou de uma comunidade. A Torá é um deserto no sentido que ninguém pode falar a Torá é minha, eu sou o dono dela e agora ninguém mais tem propriedade sobre ela. A Torá está esperando que nós a ocupemos. Ou seja, vamos falar de novo em modos mais práticos, que cada um de nós chegue na Torá e fala, é o meu território. E que você que está me assistindo chegue na Torá e fale, é meu território também. Desse modo, a Kabbalah nunca acreditou que essa sabedoria seja exclusiva. Por exemplo, só os rabinos podem falar como é que eu leio a Torá, só padres podem falar como é que eu leio a Torá, ou só teólogos, imãs, ortodoxos. Isso não existe. A Torá é um conhecimento universal. A Torá é um conhecimento que pertence literalmente a todos. Tá? Não de cara, eu preciso conquistar esse conhecimento. Essa sabedoria divina é de quem conquistá-la. É de quem se debruçar sobre o texto, começar a interpretar esse texto e começar a entendê-lo. Sem intermediários. Eu não preciso de que tal grupo me fale como é o jeito de interpretar, como é o jeito de ler. Claro que nos primeiros momentos, talvez, eu precise da ajuda dessas pessoas, mas eu tenho que entender que não é monopólio dessas pessoas. Acho que, de certo modo, o que a gente pode dizer aqui eu preciso ter o meu modo pessoal de ler a Torá, de interpretar a Torá. E, como eu disse, é ocupar o meu território na Torá. Nesse sentido, a Torá é um deserto. Eu preciso fazer um esforço de adquiri-la, como se eu conquistasse um território. E aí chega um momento que eu falo, a Torá agora é minha. Eu adquiri a minha Torá. Não preciso dizer que para chegar nesse ponto, há muito trabalho árduo, não é uma coisa que você faz do dia para a noite, né? Adquirir a Torá, adquirir essa sabedoria divina que guia a sua vida e torná-la sua, exige labuta, né? Claro, mas também a gente sabe que com diligência você chega lá, você obtém esse sucesso, e aí você encontra uma filosofia de vida, uma sabedoria maravilhosa, que passa a pautar toda a sua vida. Não é à toa que o cume desse processo todo, como eu falei, é Shavuot, né? Você chega num processo que você tem que se sentir, diz a nossa tradição, ou saber que você estava aos pés do Monte Sinai recebendo a própria Torá. Você não tem que ver como se fosse um evento que aconteceu com os nossos antepassados 2000 anos atrás. Porque esse processo que nós estamos falando é nosso. Nós estamos labutando pela Torá, andando pelo deserto para conquistá-la e ganharmos num nível pessoal. Então, que a energia aqui dessa semana, né, seja um prelúdio realmente para essa festa de Shavuot, onde nós possamos, se Deus quiser, literalmente receber a nossa própria Torá, né, com esses dois conceitos de deserto que a gente falou, com muita alegria e com muito júbilo. Uma boa semana a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.